Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do programa Construir. Já sabe, para nós é sempre um grande prazer poder estar em sua companhia. Desde já agradecemos pelo carinho da sua audiência. Hoje trazemos um tema, não é, que é bastante importante, acredito eu, para todos, né? Vamos falar de desenvolvimentos urbanos e os seus impactos sociais. Os desenvolvimentos urbanos têm, na verdade, um grande impacto nas sociedades e nas comunidades, não é? Os projetos de construção civil não servem apenas para poderem transformar paisagens urbanas, mas também para influenciarem o tecido social, econômico e também cultural nas comunidades locais. Hoje eu vou à conversa com o arquiteto, não é, Ilídio Sebastião. Bem-vindo a Construir. Obrigado. Muito obrigado. Já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Muito bem. Hoje, como disse, vamos falar sobre os desenvolvimentos urbanos e seus impactos sociais. E eu gostaria de começarmos a construir um conceito, né? Vamos começar a construir um conceito. Quando falamos de desenvolvimentos urbanos, e o que é que estamos a falar exatamente? Bem, quando estamos a falar sobre desenvolvimento urbano, estamos a falar sobre qualidade de vida, estamos a falar sobre sustentabilidade, estamos a falar sobre ecologia urbana, estamos a falar os agentes indicadores, isso na esteira econômica, estamos a falar relativamente às normas que cunham tanto o ordenamento do território, tanto outros diplomas que são afins a esta matéria. Bom, falar disso, falar de urbanismo é falar de uma forma macro. Por exemplo, no campo jurídico aborda-se muito sobre direito comparado e fala-se de forma macro, é falar de uma forma, forma macro está a falar de uma forma global, ou seja, e micro estamos a falar de uma forma restrita que é regional. Exato. Então, falar de urbanismo importa também saber em que trâmites ou em que balizas queremos beliscar, porque sabemos que urbanismo, na realidade, vem de urbe e é cidade, e nós não somos os primeiros a viver enquanto cidade. Já há uma palavra que se refere-se muito a nível do latim, que é ubi societi, ubi homus, ou seja, onde há sociedades, onde há homens, há sociedade. E dentro disso a sociedade reflete-se em uma comunidade. Então, a necessidade de comunidade e é que se expande a nível urbano. Não existe um plano urbanístico que seja o ideal, mas existem planos urbanísticos que prometeram e funcionam e cunham a história e servem muitas das vezes como substância ou matéria que se encontra muitas das vezes em sede de aulas. E saber que nós queremos intervir a nível urbano, entender o conceito urbanismo como cidade, e muitas das vezes acabamos também por entender aglomerados ou situações, vamos dizer isso, em direitos reais, falar sobre frações de prédios rústicos. Prédios rústicos, isso no campo jurídico refere-se a terrenos baldios para os arquitetos, né? E então, o talhamento, que chamamos de loteamento, né, podem ser indícios para que haja um desenvolvimento urbano. Mas aí está a questão. O que é urbanismo e o que se quer fazer e o que se pensa fazer para poder responder às necessidades das pessoas. Pode existir urbanismo celery, como também pode existir um urbanismo que não funciona. Suponhamos, ao longo da história, né, vamos conhecer algumas civilizações mais antigas, como, por exemplo, Egito. Kemet, que é Egito, terra de preto. Vamos conhecer o Grande Zimbábue, que também usaram construções líticas, que refere-se a uma expressão que refere-se à pedra.
eles faziam a construção e, no entanto, o conceito de Estado, e é bom que as pessoas percebam que é Estado. E é uma expressão muito bonita que se fala, que o Estado somos todos nós. Na verdade somos. Mas o Estado, enquanto visto, o Estado é um ente de bem e o Estado, na realidade, tem que ser soberano. E a soberania é o poder que o Estado tem de emanar leis e saber respeitar. Esse é o poder que o Estado tem. O Estado tem o Estado enquanto aparelho. E dentro disso, e o que é necessário para ser considerado como Estado? Tem que ter um território. O que é território? Território é a porção de terra que é delimitada de forma geográfica. Para ser considerado Estado, tem que ter território, tem que ter súditos, que são as pessoas. As pessoas, sim. E tem que ter o governo, que é aquele que é eleito por meio do sufrágio para ser um porta-voz que representa as vontades. Por isso é que se diz que o Estado é um ente de bem. Pois, embora nós podemos ter outras opiniões, né, que não nos levam a esse fórum, mas o Estado, na realidade, é um ente de bem. Então, onde é que acontece o urbanismo? Mas não acontece dentro do território. E esse território pode ser um urbanismo de requalificação, revitalização, pode ser um urbanismo micro, que é um pequeno espaço, e pode ser também um urbanismo de forma ampla. Existe o urbanismo historicista, que muitas das vezes voltam-se em planos de salvaguardas. Existem planos urbanísticos progressistas, que são a dizer, olha, daqui, por exemplo, o urbanismo percebe-se o urbanismo, olha, daqui a 20 anos é necessário que construamos equipamentos urbanos. Quando eu falo equipamentos urbanos, estou a falar em parques, em largos, estou a falar em vias, logradouros, estou a falar, até posso falar um bocadinho também sobre paisagismos, que tem a ver, né, com relativamente aos jardins. Mas o conceito tal do urbanismo é cidade. Muito bem. E já agora, arquiteto, desculpa ter cortado. Eu falo muito, por isso estou a dizer. Esteja à vontade, isso é uma conversa que nós queremos trazer aos nossos telespectadores. Também pela vasta área de saber que o arquiteto Elídio, não é, tem, vasto conhecimento, é normal que tenha nessa facilidade de comunicação, perdão, passa aqui a expressão de comunicação, não é? Porque sabemos que é arquiteto, é advogado também, não é? Não, ainda não sou advogado. Pronto. Estou a terminar Direito, mas tem mestrado também em economia. Pronto, não é economia aplicada, economia analítica, que alguns até chamam de administração do território. Pronto. Então, vamos juntar esse todo leque de conhecimento para podermos então abordar aqui o nosso tema. Que se valer a pena, né? Vai valer, com certeza. Já agora, como é que podemos descrever, na verdade, o papel da construção civil nos desenvolvimentos urbanos modernos e quais são os seus impactos nas comunidades? Bom, construção civil. Falando em construção civil, estamos a falar em criar propriedades horizontais, né? Propriedades imóveis, né? Estamos a falar de propriedade horizontal com propriedade. Propriedade horizontal estamos a falar de edificados, tudo que é o prédio urbano, que na verdade o campo jurídico chama. Isso faz parte dos direitos reais. Ou seja, falar de construção civil, qual é o impacto da construção civil dentro do plano urbanístico, é quando as construções realmente entram em conformidade com um projeto pautado dentro de um plano urbano. Ou seja, a construção civil só entra quando existe. É por isso que eu digo sempre, às vezes os meus alunos confundem. Ser arquiteto não quer dizer que você é urbanista. Tu pode ser urbanista e não ser arquiteto. Há uma expressão que diz muito o seguinte: Deus fez os campos e nós fazemos as cidades. Parece uma ironia, mas é verdade. A visão do Criador, de Deus, relativamente àquele chamou de lindo, nós chamamos de lindo diferente. Por isso é que existem duas expressões muito bonitas, que é o habitat, que é onde vivem todos os seres humanos, e o anabitat, que é a intervenção humana, ou assentamento formal. A construção civil entra para poder materializar o que se encontra em carteira dentro de um projeto.
É aí onde entra a construção civil. Quando se fala em construção civil, está-se a falar engenharia civil, eletricidade, hidráulica e tantas outras especialidades. Elas entram como parte de materialização, ou seja, a parte de quê? De tornar como substância, como matéria viva, matéria tangível. É aí onde entra a construção civil. Mas também tem a parte que entra as ciências humanas. Entra a psicologia, entra a economia. A economia que é muito importante. Que um plano urbano, em função da sua extensão, é necessário saber se está em conformidade ao plano de desenvolvimento nacional, e o PDM, o plano de desenvolvimento nacional, que é feito normalmente pelo Estado, isso em 7 anos, e sabe o que pode fazer. Né? Mas existem também algumas intervenções urbanas muito pequenas, que nós chamamos, por exemplo, os condomínios. Os condomínios são aglomerados urbanos. Mas não podemos chamar de urbanismo no seu todo. No seu todo, sim. Não, no seu todo. Agora, a construção civil entra para poder materializar. Nesse caso, o papel da construção civil nos desenvolvimentos urbanos é para materializar. Materializar. Por quê? Por exemplo, quando fala construção civil, fala-se de... O que é que se fala normalmente? Vai-se falar sobre engenharia civil. Mas quando tu fores dentro da história de engenharia civil, tu vais ver engenharia de estrutura, engenharia hidráulica, engenharia não sei lá o quê. Tudo isso é feito na construção civil. O que é a construção civil, na realidade? É a materialização física de um construído. Isso é construção civil. Mas muitas vezes as pessoas dizem, não, o eletricista não constrói. Não, constrói. A partir do momento que ele começa a fazer instalações, está fazendo o quê? A materialização do edificado. E a materialização do edificado é o quê? É a função da construção civil. Bem observado. Okay. Muito bom. Okay. E quais são os principais desafios enfrentados ao equilibrar o crescimento urbano com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos residentes? Qualidade de vida qualidade de vida é uma situação que nos leva muitas das vezes a vários pontos de vista. Né? Há quem entende que vive no Quilamba tem qualidade de vida, e há quem entende que vive no Camama tem qualidade de vida. E há quem, por não saber o que é qualidade de vida, chama tudo qualidade de vida. E o arquiteto, como é que compreende a qualidade de vida? Bom, eu compreendo qualidade de vida quando existe a tal mobilidade e acessibilidade funcionam. Foi difícil chegar aqui, não é porque não tem mobilidade, foi difícil chegar aqui. E é uma zona que se calhar eu conheço que já se encontra assim. Essa zona já se encontra assim. Essa zona se calhar esperava-se que se crescesse, mas não está a crescer. Porque quando surge o crescimento, que é a expansão demográfica, aí vem o urbanismo com a chave de ouro para poder responder. Agora a questão que se coloca é o seguinte: de uma forma paralela, podemos ver uma forma paralela, podemos ver da seguinte forma: desenvolvimento urbano e como podemos manter isso. Sim. Primeiro, temos que saber se as pessoas que vivem num determinado espaço estão preparados para poder preservar o espaço que têm. Eu sempre vivi numa casa de chapa. De repente me põe a ver num prédio. E eu quero criar porco no prédio. Eu quero criar porco no prédio. Porque é o que eu aprendi com os meus pais, os meus ancestrais. Os ancestrais não ensinam a criar porcos no prédio. Não, podem ensinar a fazer a criação de porcos. Atenção, sim. Mas a criação de há porcos. Há locais apropriados para se fazer isso. Aí está. Eu, como falo do porco, criar uma pocilga, como também quero criar galinhas. Como é que fica isso? Será que essas pessoas podem viver em propriedade horizontal? Será que essas pessoas podem viver em edifícios e apartamentos? Essas pessoas podem ser moldadas para poderem... Não, a questão não é moldar. É criar um plano urbanístico, chamamos de aglomerado rural. Um plano urbanístico rural. Ele é camponês. E ele contribui
de forma econômica a partir do exercício da função que ele faz. Vamos deixar os camponeses a contribuírem, porque senão o que é que vai acontecer? Se esse indivíduo é camponês, ou é agricultor, ou é, podemos chamar agricultor, pronto, lida pelo campo, né? Lida com criação de veterinário por aí, e ele quer criar os animais, mas essa pessoa, se não for dada essa oportunidade de criar esses animais, não me referi que devemos criar os animais no prédio. Não, conseguimos compreender Sim. a sua linha de pensamento. O que eu me refiro é que essas pessoas têm que estar alinhadas a um plano urbano rural. Porque essas pessoas contribuem. Porque depois o Estado em si, sendo um passivo, como é que eu vou dizer isso? Isso disse, salvo-me o erro, né, se eu tiver, já lá se vão os anos que eu não estudo direito tributário, mas estudei direito fiscal, que diz que o Estado é um ativo, ou seja, o Estado ele recebe o imposto. Quando eu crio os suditos, que são os cidadãos que fazem parte da esfera urbana e não têm espaço deles próprios contribuir e pagarem a sua taxa ou imposto, então nós estamos a criar um síndrome, um comportamento que vai alienar essa mesma pessoa. Eles saem de camponês para bandido, porque não consegue viver no prédio. E é muito normal que ele não consiga viver no prédio. Nós não podemos juntar os porcos com a galinha, não podemos juntar o possível. Não, é assim, nós temos que saber que existem diferenças. Não é necessário, para que haja equilíbrio, que as pessoas vivam. Não. Vamos dar um exemplo muito, muito prático. Por exemplo, as pessoas que vivem no Zango. Sim. Qual é chamamos de Las Vegas de Angola? Onde é que é? Eu não conheço essas zonas. Rua da Dira. Eu acho que vai falar Rua da Dira. Na Rua da Dira, a prostituição é muito baixa. Tu consegues ter um favor sexual, né? Vamos lá ver, dizem, pronto, o preço de um frango das bebidas. Mas quem são essas pessoas que vivem agora, que vivem no Zango? De onde é que elas saíram? Alguns saíram Chicala. Exatamente. E qual era a atividade mercantil dessas pessoas? A Chicala. Eram pescadores. Pescadores de quê? De profissão? Pescador de quê? Pescador de quê? De hábito e costumes. Foram para o Zango. Como é que eles têm que substituir? Como é que eles conseguem manter a sua vida? Tornam-se prostitutos. Mas isso... Onde é que se falhou? Onde é que falhou? Onde é que falhou? Falhou da seguinte forma. Na minha opinião, eles vivem no Zango. Viviam na Chicala. Obviamente a zona costeira vende, em termos de urbanismo, né? Pode-se trabalhar mais em conteúdo natural, a nível de paisagismo, né? Mas põe em causa, tudo bem, aquelas pessoas fizeram um assentamento informal, ou seja, foram construindo de forma aleatória. Isso é verdade. Mas essas pessoas que vivem no Zango, vamos perder, eram pescadores. Onde é que deviam ser realocados, na perspectiva do arquiteto? Bom, o que eu penso é fazer o seguinte, é que antes de se criar um projeto urbano, é necessário estudar o comportamento das pessoas. Aí é que entra o psicólogo. Por exemplo, né? Doutor Paulo é de que província? Sou de Luanda. Luanda. Qual é o teu prato preferido? Fungos com fumba. Boa. Mais incrível que pareça, né? Agora, imagina, eu te ponho a comer durante todos os dias massa com atum. Vamos lá. Primeiro é comer mesmo a comida todos os dias, não é saudável, não é? Há necessidade que se faça a variação.
esposa cria também o próprio aborrecimento. Mas eu gostaria que o Arteto chegasse no ponto Não, pera, espera, não estou curioso, vamos chegar lá. Vais comer a massa com atum hoje. Amanhã vais jantar massa com atum. Daqui a uma semana, o que vai acontecer? O que acontece? Vais começar a ter comportamentos de repulsa. Eu, por exemplo, eu não gosto de comer arroz doce. Me faz lembrar o tempo que eu passei muita fome. Eu não gosto de comer arroz doce por causa disso. Então, aí é que está. Ou seja, você é pescador, estão a te obrigar a não trabalhar mais com peixe, ou lidar com pescas. E aí, criaram simplesmente habitações. Muito bem. Não há serviços, não há oportunidade de empregos para as pessoas. Como é que as pessoas vão fazer? Assalto, prostituição, outras coisas. O que acontece? Para que essas coisas resultem primeiro, tem que existir trabalho. Se você observar, tu vais ver que as pessoas estão mais preocupadas em ter emprego do que onde viver. Mas faça ainda o Ou seja, vamos chegar onde ou seja, desculpe te cortar. Porque se você não tem emprego, você não consegue. Repare só, por que as pessoas fazem aglomerados urbanos, as pessoas decidem construir ao pé de um rio? Por quê? Ou do mar, por quê? Por que as primeiras civilizações desenvolveram sempre ao longo do rio? Primeiro tem acesso à água. Água Segundo, tem acesso ao rio. Ao rio, sim. Primeiro, então, é o rio da água doce, não salgada, né? Ok. Pronto. E depois tem acesso aos recursos que o mesmo oferece. Em termos de alimentação, falamos de peixe. Não é? Falando propriamente de peixe. Pronto, esse pode ser uma E como é que vem o peixe? Como é que vem o peixe? Como é que vem o peixe? Por meio de quê? De trabalho. Da pesca, não é? Mas ele está lá e sabe, olha, vou pescar e vou vender aos outros, são caçadores. Então agora eu pergunto, ele está preocupado em viver ou está preocupado em trabalhar primeiro? Primeiro é trabalhar. Não está... Pronto. No outro fórum vamos procurar debater isso, porque eu ainda penso que está interligado, tanto a preocupação de viver como a preocupação de trabalhar, não é? Porque viver, para se manter, precisas ter uma fonte de renda, não é? Eu penso que não consigo desligar. Não é? A preocupação de viver e a preocupação de trabalhar. Mas num outro fórum eu acredito que nós vamos poder abordar sobre isso. Mas, Arteto, eu gostaria que fizesse de uma forma de resumo, né? Uma forma de resumo que seja mais claro naquilo que são os desafios enfrentados no crescimento urbano. Como é que poderia apontar os principais desafios? Primeiro, um dos desafios temos, né, os planos urbanos, realmente eu gosto de falar de Angola, Luanda, fazer o plano de salvaguarda, que é das cidades velhas. Valorizar a rigor ou na risca os planos urbanos coloniais que funcionam até, por exemplo, é uma pena que o Lotus do Prenda esteja a cair, mas Mas são desafios, Arteto? Diga? Esses são desafios? Sim. Primeiro você tem que preservar o que tem. Okay. Se você não consegue preservar o que você tem, então não podemos falar de outras coisas. Fica difícil. Se você não consegue arrumar a tua casa, nem vale a pena falar da casa do vizinho que esteja... É como se diz, antes de você apresentar um ponto de vista, dizer, fulano, tu estás errado, tens que primeiro se rever e olhar para ti. Por isso é como é que o Jackson dizia, the man in the mirror, ou seja, o homem no espelho. Afinal, o homem no espelho está a falar para ti. Primeiro, olhas para ti. Correto. E depois faça a mudança. Então, para eu falar... Primeiro, eu tenho que preservar o que eu tenho, que é o plano urbano velho e tal, e trabalhar mesmo a nível de jardins, né? Trabalhar a nível de ecossistema, trabalhar a nível de acessibilidade. Depois daí, de uma forma gradual, vão aparecer novos desafios. Nós não podemos falar de sílabas sem falar do alfabeto. E como é que estamos? Que observação é que faz nesses planos de conservação? Daquilo que eu sei, a nível de conservação, realmente já há alguns edifícios que realmente estão a ser conservados. Alguns. E houve alguns tempos onde edifícios foram partidos, né? E alguns estão a ser conservados, né? E, na realidade, muitos desses edifícios
alguns estão a ser requalificados. Eu vejo até, olha, eu até inclusive estou a fazer um projeto que eu depois comecei a parar porque eu tenho indivíduos, olha, parece difícil, então que você faz algo assim? Eu disse, não, me parece, e eu vi que na realidade a arquiteta que fez essa requalificação do edifício, ela não quebrou o DNA do edifício. Falar dos desafios é falar do futuro, é como dizer, olha, eu quero ser engenheiro, mas quero ver chouriço com S. Não sei se você vai perceber. Você quer ser engenheiro, mas escreve chouriço com S. Não é melhor primeiro aprender a escrever bem e depois vamos falar dos desafios. Porque falar dos desafios é em função, em função da base ou da fundação que vai se apresentar. Você tem que conseguir preservar. Repare só as sociedades, por exemplo, europeias. Não vou falar porque é algo que tem a ver com o trabalho que eu estou a fazer. E, na realidade, alguém pediu-me para fazer um projeto. Estamos assim em fase de negociação, um projeto, na verdade um concurso, um projeto de uma escola. Eu disse, eu perguntei, mas por que você nós não fazemos na igreja onde você é o padre? Eu disse, não, aquele edifício é patrimônio histórico. Até as pinturas, tudo tem que permanecer. Eu disse, uau, isso é bom, pensar assim. Não podemos mexer aí. E é óbvio, a pedra tem que permanecer aí. Patrimônio histórico. Por quê? Porque quando você cria o DNA disso, então você começa a fazer uma coisa boa. Por exemplo, vou dar um por exemplo. Há uma jornalista que escreveu, que é Jane Jacobs. Ela escreveu sobre cidades mortas, a vida e morte das grandes cidades. Ela escreveu esse livro. E ela, na realidade, enquanto jornalista, vai apreciando alguns indicadores que explicam como a cidade desenvolve. Atenção, como a cidade desenvolve. E parece que não, mas custou-me muito, enquanto arquiteto, enquanto estudante. Quando a pessoa dizia, olha, o espaço fala contigo. O espaço fala contigo. Esse vídeo parece que passou numa boa maconha e não percebeu as coisas. Sim, não, é que parece. Mas você... Há um arquiteto que partilha essa mesma linha de pensamento. Diga-te. Há um arquiteto, num dos programas anteriores, dizia a mesma coisa. O espaço fala. O espaço fala. E o espaço vai falando de que forma? O espaço vai mostrando o que realmente ele precisa. Por exemplo, você vê, olha, Jane Jacobs vai falando de várias questões sociais de vários países. E vai apresentando que as cidades mortas, são na realidade as cidades mortas. O que são as cidades mortas? São cidades mortas que é um plano que se constrói, depois de construído, que as pessoas arrendam, as pessoas criam um vínculo com o Estado, vão pagando de forma resolúvel, mas depois não conseguem viver aí. Por quê? Porque o serviço está distante. Muito bom. Compreendemos. Como possível? Por exemplo, em sede de aulas, eu em tempo estava a falar com meus alunos, e até tem uns alunos às vezes que me dizem, olha, você, professor, eu digo, olha, vocês estão a estudar o urbanismo, mas evitem ter exemplo de plano urbanístico, como se tratar do Quilamba e do Sequeira. Vocês têm que ter isso como exemplo do que não se pode fazer mais. O que é mais fácil? É eu chegar e conversar contigo e te dizer e saber, olha, eu antes de apresentar um plano urbanístico, eu tenho que conhecer os sintomas. Tu não chegas no médico e diz, olha, eu tenho paludismo, vou tomar Quartem, vou apanhar dos balões de soro, vou curar. Não. Em função daquilo que você espera, em detrimento do inquérito, aí as pessoas vão apresentar as linhas de como elas esperam viver. Tudo bem que algumas coisas não funcionam, lá isso é verdade, mas elas vão apresentando. Então nós vamos lhes orientar. Onde é que se falhou no projeto do Quilamba? Bom, é assim, o projeto é bonito. Na realidade, é a imitação de um projeto falhado de um francês, Le Corbusier.
Vila Radiosa. Se escrever na internet Vila Radiosa, vai ver o que lá vai. É um projeto que não funcionou. Porque todos os projetos que se apresentam, plano urbanístico, em função daqueles que vão viver, ela tem no mínimo 10 anos, não, 20 anos. Dentro desses 20 anos, é que depois, dentro desses 20 anos, que é o intervalo que o Estado tem que orientar onde é que as pessoas irão. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tu estás, por exemplo, na cidade. Por exemplo, aqui na X. Como é que eram os apartamentos antes? Quantos amigos nós temos, pessoas próximas, dormem nos corredores? Dormem nas varandas. Ou seja, as varandas tornaram-se quartos. As varandas tornaram-se quartos. A sala, tiveram que aumentar a sala. Por que aumentaram a sala? Porque antes só viviam 2 pessoas. Agora tem que ver 3. Por isso é que você vê as cidades mais organizadas e diz, olha, falando, você próximo ano está a terminar o médio, né? Há uma empresa em Benguela que está a pagar 500 mil kwanzas e está a apresentar estágio. Mas afinal é dentro de um plano do governo. Essa pessoa vai sair da casa dos pais e vai ter o seu emprego e vai arrendar uma casa. Não vai ter tempo de quê? De construir ou requalificar. Requalificação existe sim, mas transformar o edifício ao saber o prazer, ou fazer benfeitorias ao saber o prazer. Então, primeiro temos que falar sobre isso, com o que nós temos. Acho que falar sobre o futuro é como se estivesse a dizer assim, eu primeiro dizer, não, eu todos os dias almoço e bebo muito chandon no jantar. Eu acho que ainda não temos maturidade para falar sobre isso. Vamos falar ainda o que é que nós devemos fazer para preservar o que temos. Vamos primeiro no alfabeto. Nós, por exemplo, quando éramos crianças, dizíamos assim, o mais importante é saber escrever. Isso é verdade? Não. O mais importante não é só isso, mas é a base. É verdade. Saber escrever é verdade. É importante. Não, o mais importante é só saber escrever. Saber ler e escrever, não. Não é só o mais importante. Mas é a base. Eu vou te responder já. Para começar tudo. É o mais importante. Sabe por quê? Sabe por quê que é o mais importante? Porque você começa a conhecer o DNA das coisas. Ou seja, se você não sabe ler e escrever, você não está preparado para nada. É a base que eu estava aí a dizer. Então, peraí, o que é o mais importante? É saber ler e escrever. O que é o esqueleto na 4ª classe? É o conjunto de ossos que sustenta o corpo humano. Faz sentido, não faz sentido? Agora, na 8ª classe, os doutores não, o ser humano não é o único que tem esqueleto, não é o único vertebrado. Mas aquela pergunta faz sentido para quem? Para aquele nível. Exatamente. Então, mas pronto, vamos deixar o pescador ser pescador. Vamos deixar o trabalhador ser. Sabe por quê? Porque cada um contribui da sua forma. Uma sociedade não é feita só de intelectuais. Não é. De uma única área de saber. Não. A sociedade é composta, na verdade, com a participação de toda a área do conhecimento. Eu vou provocar um pouco o arquiteto quando falava desses modelos de cidade que temos, de urbanismo, tanto Quilamba quanto ao Sequela. Se lhe dessem a oportunidade de requalificar essas cidades, o que é que mudarias? Bom, primeiramente, uma pergunta macro. Nós estamos a falar em servir uma água, não ter uma água agora, não é. Eu não sou o detentor do conhecimento. Sou simplesmente um portador. Sou um portador de conhecimento, porque se o conhecimento não for alimentado, então ele desaparece. Se me dessem essa oportunidade, eu faria conforme se fez sempre em vários outros países. Convocar intelectuais de vários campos. Primeira coisa, eu tenho que saber quem são as pessoas que vão viver nesse plano urbanístico. Será que todos estão contentes de viver aqui? Isso é que eu faria primeiro. Primeiro, antes de começar a desenhar. Não ia sentar porque, não, vamos riscar. Não, ainda não. Vamos sentar. Vamos fazer primeiro um inquérito. Quem são essas pessoas
Porque muitos não voltam para as províncias porque não têm como voltar. Não há vida nas províncias. Eu vou te ser sincero, eu já estive no Cunene várias vezes. O Cunene, eu perdi o meu sapato, mais ou menos, numa estrada daqui até no Jardim do Éden. Perdi o sapato, estava no carro e estava num casamento que eu fui com um amigo. E eu, dia seguinte, encontrei o sapato lá que eu perdi, na rua. Normalmente as crianças levam para fazer chinelo, fazer isso aqui. Ninguém levou. Então, agora eu comecei a perguntar. Quer dizer que eu, se calhar, fui a única pessoa que passou naquela estrada. Ninguém mais passou. Estão a perceber. Por quê? Porque há sinais. Sim, tu deixas que agora, por exemplo, esse lápis aqui na cidade. Em 5 minutos tu não encontras. Pronto, penso que é a cultura também do povo. Estás a perceber? Então, eu chamo vários campos de saber. Aí vamos debater como devemos apresentar com indivíduos. Porque essa coleta de dados que eu vou fazer em função dessas mesmas pessoas que vão me apresentar é que vai servir de base. Agora, fazer plano urbanístico de uma forma em um espaço onde não há vida é muito complicado. Eu, pelo menos os exemplos que eu já vi da Europa, primeiro da Europa, né, isso de França e tantos outros, sempre houve vida. Porque as pessoas é que vão viver lá. Por exemplo, a cidade de Brasília, que é, por exemplo, a cidade de Brasília, que fala-se muito sobre, né, o Jean Angel faz uma crítica sobre a cidade de Brasília e fala sobre a cidade para as pessoas. E diz que Brasília é uma cidade que foi feita para carros. Você, na Brasília, tem que andar sempre de carro. Mas já em países muito próximos, e você vê, por exemplo, cá em Angola, né, por exemplo, um dos primeiros planos urbanísticos que foi feito aqui foi de Fermão de Carvalho, que fez o Lotes do Prenda. Por isso é que chamam de unidade de vizinhança. E na idade ele não teve oportunidade. É angolano, é branco angolano, atenção. É branco angolano. E também o Vasco Vieira da Costa, que na realidade apresentou a cidade satélite, acho que é a primeira ou a segunda também. Depois é que faz então o Tênio Guerra, que faz o plano urbanístico de Luanda, que foi um polaco. Mas esses indivíduos, como por exemplo Fermão de Carvalho, são Fermão de Carvalho e Vasco Vieira da Costa. Eu, há muito tempo, eu pensei que eles foram só, não, eu sou português, mas não. Nasceu no Prenda, o outro chegou português, naturalizou-se aqui como... O que é que essas cidades têm de diferente? São considerados como os maiores cérebros da arquitetura e urbanismo aqui em Angola. Sim, se referia ao Prenda, o que acontece? O que acontece? Eu vou te dizer já. Já frequentaste o mercado de Quinaxis? Já. O mercado de Quinaxis era o exemplo da arquitetura moderna tropical aqui em Angola, Luanda. Ou seja, em qualquer revista que se falava de arquitetura angolana, Angola aparecia com aquele edifício. Era o único edifício que aparecia. E foi mesmo esse edifício que foi destruído. Era um edifício que representava a arquitetura moderna, tropical. Por quê? Porque ele faz o edifício com máscaras com grelhas. Máscaras com grelhas. Esse autor é o mesmo autor que faz também a Casa dos Estudantes, faz também o Cine São Paulo, agora, pronto, ainda bem que foi requalificado, ele que fez o Cine São Paulo. E também é o mesmo autor que fez então o Ministério de Urbanismo e Construção. E o mesmo que fez o Laboratório de Engenharia. Muito bem. Bom, esses indivíduos tinham algo em comum. Não gostavam de condomínio. Eu também não gosto de condomínio. Por que é que não gosta do condomínio? Condomínio é uma segregação urbana. Os condomínios abertos também têm a mesma pressão? Não, os abertos não. Os fechados. Na realidade, quem vive no condomínio vive encarcerado. Depois desenvolve um comportamento de medo daqueles que vivem. Por exemplo, aqui em Angola diz o seguinte: vê-se a tua qualidade de vida pelo tom da pele. Né? Aqui, por exemplo, tem uma... Olha assim, não, esse aqui tem cara que faz pelo menos 2 refeições, 3 refeições. Esse aqui está com cara de... Uma parte das vezes fica só
pela bebida. Né? Então, os condomínios fechados surgem como ilhas, como câncer urbano. Essas pessoas vão vivendo vários comportamentos. E vai surgir o quê? Vai surgir aqui. As pessoas não gratas. Eu vivo no condomínio. Vives onde? Não vives aí. Então vai criando vários comportamentos distorcidos. Esses planos urbanísticos que foram feitos, que muitas vezes você vê, cavaram aqui, cavaram ali, cavaram ali. Peraí, mas será que tem um projeto? Se tivessem, não cavariam assim conforme cavam. Todos os planos urbanísticos que se faz tem que ter um arquivo. Os prédios do quilombo estão a rachar. Tem fissuras. É por isso que não vou falar a nível de fissuras, porque eu não sou engenheiro, mas tem fissuras cruciais. Quilamba, você está no Quilamba, olhas para a avenida, até parece uma pista de atletismo. Então aí está o conceito de unidade de vizinhança. Unidade de vizinhança é o quê? Unidade de vizinhança é o quê? É onde os serviços são mais próximos uns dos outros. Por que as pessoas que saem do Quilamba, por que as pessoas que saem do Quilamba vêm todos trabalhar aqui? Em sede de aulas com meus alunos, eu acho que foram no 3º ou 4º ano, eu disse, olha, o pessoal que vive no Quilamba dormem 10 meses por ano. Fundamental. Agora pronto, deixaste-me curioso. Dormem 10 anos, 10... Qual é a hora mínima de sono? Qual é as horas mínimas estipuladas? Vamos lá ver. Hora mínima de sono. Qual é? São 8 horas de sono. 8 horas. Ok. Não, criou-se os viadutos, tudo bem. Ok. Mas o que desembaraça o tráfego? É os serviços descentralizados. Você, por exemplo, agora quer tratar, por exemplo, um documento. Onde é que você vai? No notário daqui. Mas não tem uma sucursal aqui. Tu queres tratar, por exemplo, agora um documento que, graças até ao serviço online, que às vezes também funciona, isso agradeço. Mas agora, tu vai sair daqui até não ser papinho onde eu saí. Para tratar um documento. Não, pronto. Não, pronto. Você vê. Não seria melhor ter uma sucursal aqui? Sim, levar o serviço próximo ao Sim, seja, quando levam o serviço onde as pessoas estiverem, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter necessidade de sair onde estão. E aí, a partir daí, podemos falar sobre os critérios futurísticos do urbanismo. Por quê? Eu não posso falar a uma criança, estuda, para seres alguém. Se ele sabe quando precisa, 10 mil quantos o pai dá. Não faz sentido. É um exemplo prático daquilo que foi. O Zango 5000 é um dos exemplos práticos daquilo que foi a ignorância desses aspectos de levar o serviço mais próximo dos moradores. O Zango do 5000, eu conheço pessoas que trabalham, vivem, por exemplo, no Zango 5000. Agora, por exemplo, existe uma empresa que transporte, que leva, mas tem tem grande transtorno. A maior parte dos serviços, as pessoas que trabalham, vivem no 8.000, vêm para aqui. E de manhã, o que acontece? Naquela centralidade, a vida não há. E tem mais. O que acontece ao redor? Tem o quê? Vai se criando o quê? Bairro periférico. Sim. E quais são os serviços que essas centralidades oferecem de uma forma automática? Serviços de quê? Domésticos. Segurança. Babá. As centralidades oferecem isso. Nós, de certa forma também temos que nós oferecemos esses serviços. Alguns indivíduos tornam-se quê? Seguranças. E os outros que não conseguem, os vaidosos, tornam-se quê? Escaladores. Nós vimos ainda em tempos do Quilamba, estamos a escalar. Agora eu te pergunto, será que essas pessoas que começaram a escalar os edifícios, vamos ser curiosos, vão subir? É porque treinam.
Pronto. Não? E desaconselhamos já esse tipo de prática, não é? Que nada bona, não é? Já reduziram agora, já. Tomara mesmo que não reduzam apenas, mas parem mesmo com esse tipo de comportamento. Arquiteto, a outra questão que eu lhe coloquei é como é que podemos promover uma participação comunitária significativa em projetos de desenvolvimento urbano? Bom, como? Sim. Primeiramente começa com o vizinho. A comunidade, a necessidade de vizinho, se sim, participar naquilo que é o... Espera aí, eu não percebi a pergunta. A questão é como é que podemos promover a participação comunitária de forma significativa em projetos de desenvolvimento urbanos? Bom, como? Primeiramente temos mesmo que sentar entre nós e ensinar que a cidade é nossa. A cidade é nossa. Enquanto cidadão temos seus papéis, temos os nossos papéis fundamentais, que é preservar. Então, se o teu vizinho tem um quintal enorme, prefere lavar o carro, antes de você fazer uma participação que pode muitas vezes tornar o pavimento escorregadio, conversa com ele. Por quê? Porque há hábitos que se desenvolvem, por exemplo, em aglomerados, não aglomerados, em assentamentos informais, que você vê a pessoa sair de manhã, deitar água, não quer saber. Deita água, deita sei lá o quê, não quer saber. Você está a passar, muitas vezes já aconteceu comigo, você quer água. Então, essas pessoas que vivem em assentamentos formais, me refiro em onde existem as infraestruturas, refiro-se à água, à luz, por aí fora. Essas pessoas devem, muitas das vezes, ser aconselhadas, ser reeducadas. Ou então, né, pronto, pode ser, né, uma das hipóteses também, se calhar é alguém que lida muito com o espaço rural. Então, aí caímos naquilo que é vamos encaminhar alocar pessoas que as suas características não vão de acordo com aquela realidade urbanística. Sim, não? Porque, por exemplo, eu cresci no mato a criar boi. Podemos ajudar aí, é só... Eu cresci no mato a criar boi. Aqui? Pode ser no casaco. Não é? Você aqui? Pode ser aí, sem problema. Pode ser aqui, não? Obrigado. Eu cresci no mato a criar boi. Criar boi, sempre criei boi. E agora você está me dizendo que eu tenho que vir na cidade, trabalhar como segurança. Porque eu nunca vi utilidade em ter suporte acadêmico. Essa pessoa está errada. Eu tenho 20 anos, sempre acordei, o meu pai sempre me levou para cuidar de bois. Eu sei cuidar de gado, sou pastor. Venho para aqui para a cidade, ganhei um apartamento na centralidade. E você está me dizendo que eu tenho que viver aqui para ser segurança? Fica mais fácil o filho dele, que ele manda, que se entrega, e esse depois pode viver no apartamento. Mas ele não. Ele vai produzir melhor se tiver no espaço que ele sente confortável. Não estou a dizer que esse espaço tem que ser um espaço assentamento informal. Não. Estou a dizer, ele vive no mato e consegue produzir. O que espaço que lhe ofereça as características de acordo com as suas necessidades, não é? E nós às vezes também gostamos de sair daqui e ir para o campo passear. Né? Estendes, faz um piquenique e ver ela a pastar. E é até bonito também. Muito bem, arquiteto. Embora já tivera dito, eu espero não ter interpretado de forma errada do seu pensamento sobre os condomínios fechados, eu tenho uma questão que acredito que vai poder associar com essa tua linha de pensamento. A questão é a seguinte: de que forma é que os projetos de construção civil podem contribuir para a inclusão social e a redução das desigualdades dentro das cidades? Não, é assim, essa destruição dos condomínios, ou seja, parar com esses planos de condomínios fechados é uma das formas também de acabar com aquilo que é a desigualdade. Bom, o que acontece é o seguinte: condomínio fechado, eu penso que não devia ser. Não sou a favor de condomínio fechado. Pode ser condomínio, mas condomínio aberto. Porque as pessoas desenvolvem vários comportamentos. Nós podemos dizer que não, mas por isso é que
quando você vai para a faculdade já, porque você estudou. Mas é verdade, eu estudei mesmo, e daí? Eu estudei, sim, eu estudei, por isso que eu aprendi isso. Agora, você estudou, não, mas não é verdade isso. Isso é uma verdade. E não é porque você é ignorante, não, porque você sabe ler e escrever. Não, mas é verdade. Mas também tudo bem, não existe arrogância. Mas só que a pessoa que você está a se dirigir já não tem o mesmo entendimento que você tem. Agora, os projetos de construção civil, por exemplo. Como é que eles podem, então, promover a inclusão social dos projetos de construção civil? Como podem ajudar? A inclusão social. A inclusão social. Uma pergunta muito boa. Muito boa. Porque existem, por exemplo, zonas que... Como é que elas podem usar? Como é que elas podem ir ajudar? Elas podem ajudar de forma a cumprir, né? Isso é um trabalho já da administração. Eu não trabalho em nenhum órgão do Estado, né? Se calhar um dia eu vou trabalhar. Então, os projetos, daquilo que eu sei, porque eu faço projeto também, projetos são feitos em detrimento de certos regulamentos pautados à administração local. Mas como técnico, caso lhe apresente uma proposta de um projeto... Porque a construção é a materialização. Sim, mas imagine que te apresentem um desafio de um projeto, não é? E olhando para aquele projeto, como técnico, sente que aquilo fere aquilo que é inclusão social. Não és livre de apresentar no teu ponto de vista, nesse caso, e sugerir que seja moldado ou reestruturado de uma forma que possa ser inclusivo? Olha, assim, eu fiz um projeto assim, e a senhora fugiu, perdi o cliente. Bom, não estamos a falar a nível de receita, estamos a falar do que é justo fazer, né? O que é justo fazer? O que é justo fazer? O justo é você aconselhar a pessoa, né? Se realmente esse projeto pode vir a ter esses vários problemas. Mas a questão está, se essa pessoa tem maturidade suficiente para entender o teu ponto de vista. Porque há indivíduos que constroem de forma aleatória, né, com técnicas arcaicas, e depois diz, não, eu também sou construtor. Muitas vezes, não, eu também sou arquiteto. Não, eu também sou arquiteto. E depois diz, não, você perdeu tempo na universidade. Ele também é arquiteto. Também é arquiteto. Ele esquece, você ficou 5 anos para você ficou 5 anos para você poder desenvolver esse pensamento. Então, aí está. Aconselhar quem? Há pessoas com ideias fixas. Como é que você vai aconselhar uma cliente que vai te dizer, fulano, eu quero assim. O senhor não pode me dizer, olha, ela tem que dizer, eu não quero assim, eu quero assim, você tem que fazer conforme eu quero. Espera, alto lá. Tu não vais a um médico e dizer, olha, eu tenho malária e quero tomar evitante, porque eu acho que tem que ser assim. Se você sabe, então você é profissional. O teu amigo pediu agora fazer um projeto e disse, olha, eu quero que você imita essa fachada. Eu disse, sim, vou imitar. Chegou a imitar? Achas? Eu não consigo. Mas imitei. Limita também, até você pode te limitar. Eu não consigo, sim. Eu não consigo imitar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar, espera aí, não. Eu como sou professor de História da Arquitetura, já disse, espera aí. Então podemos fazer um revivalismo. Não podemos, revivalismo até não é estilo revivalista, não. Vamos pegar alguns elementos que já foram apresentados e eu vou pautar nas fachadas. Eles gostei. Pronto. Agora, já não é tão mas não vai ser copy-paste, esquece. Não, e de forma resumida, apresenta-nos, por favor, indicadores, né, que nos possam levar, né, a compreender de que forma é que os projetos de construção civil podem, então, ser o mais inclusivos possíveis. Para quem não é leigo em construção civil, porque o nosso público é vasto, né? Para quem que não tem um conhecimento aprofundado da construção civil, como é que ele pode compreender? Sim.
Como a construção civil pode, né? Sim, é assim. Eu penso da seguinte forma. Todo lote que existe, passo o termo se estiver a vender o meu peixe. Acho que a câmera é essa, né? Passo o termo se estiver a vender o meu peixe, mas durante esse tempo todo que eu estive a fazer direito, digo sempre que antes de fazer um projeto, um arquiteto deve consultar um jurista. Porque o jurista vai lhe dar pareceres relativamente à propriedade imóvel e direitos reais que direito das coisas. É mais próximo para ele perceber o que pode fazer. Por quê? Porque se você não tiver em conformidades a visão do que o Estado quer, então eles podem sofrer uma expropriação do teu próprio espaço. Muito bem. Ou seja, a construção civil não tem nenhum problema. Mas ela contribui para a inclusão social? Sim, contribui. A construção civil não tem nenhum problema. Porque quando se começa a construir, é porque a parte do projeto das partes já existiram. Já foram acordados. A construção civil não tem nenhum problema. Se pude compreender, embora que o arquiteto, está a tentar nos passar a visão de que os profissionais da construção civil limitam-se a executar aquilo que foi lhe apresentado. Mas, pelo cliente. Sim. Pode ser o Estado, o indivíduo particular. Não é? Mas essa função de ver se realmente a construção pode existir ou não, só é facultativa. Ou seja, é facultativa quer dizer que não é a título obrigatório. Eu consigo uma empreitada passar uma via aqui. Não me interessa, enquanto construtor, saber qual é a visão urbana disso. Isso aqui deve estar em carteira, no plano urbano. Eu só vou fazer o meu trabalho. A construção civil não tem nada a ver, Eu vou passar a minha estrada aqui. Vou passar a estrada. E acabou. Os impactos que advêm disso é da minha responsabilidade. Agora. Só a qualidade da obra. Não. Agora, a qualidade dos materiais, como eu devo seguir a rigor do projeto, se tiver alguma anomalia dentro do projeto. Aí a construção civil entra. A construção civil é que nem uma criança. Não tem problema com ninguém. Ela quando chega, olha, eu vim, vou construir, é isso só. Mas aí tá. Quando se passa do processo de construção, que leva ainda um tempo que é relativamente à obra, se for uma obra particular, né, tem reuniões, tem elaboração do contrato. Ela constrói. Mas agora tem que saber. Ela constrói, tem que dizer, fulano, atenção, você vai passar essa estrada aqui, mas tem que saber que a estrada tem que estar a X metros, porque as pessoas aqui vão construir, ou então essa estrada pode ter mais ou menos 20 metros, mas vamos criar um passeio de contenção mais ou menos de 4 metros, a via pode ter para aí 7,5. Por quê? Para que as possíveis expropriações vamos diminuir de forma interna na via, não vamos partir as casas. Muito bem. Tá bem? Aí tá, já se viu acontece isso. Agora eu pergunto, mas será que... E como também alguns constroem aqui assim. A estrada aí construímos aqui na estrada. Mas nós, os arquitetos, devemos se preocupar em apresentar pontos de vista que sejam úteis. Caríssimo, olha, se construís aqui é complicado, tens de dar pelo menos um espaço e tal. Então é bom consultar um jurista. Olha, e desde já passo o termo, eu convido para workshop, desculpa, estou a fazer publicidade do meu peixe, workshop, dia 1 no Hotel Intimate, né, que eu vou falar sobre propriedade horizontal. É importante, né, para os arquitetos e urbanistas, vão para lá e vão gostar de saber das coisas. É muito importante isso. Muito bem, aí está lançado... Para entrar em conformidade com aquilo que se prevê. A construção civil não tem nenhum problema. Eu nunca vi nenhum construtor ter problema com um projeto. A não ser que ele diz, olha, não estou conseguindo construir essa parede, então como é que vai essa parede? Essa parede não pode ser estruturante, porque essa parte aqui do terreno temos que ver bem. A construção civil não tem nenhum problema. Agora, o impacto dos arquitetos, os arquitetos têm que aconselhar as pessoas em conformidade com o jurista. Porque depois vai dizer, olha, você fez para ter um projeto aqui que não funcionava aqui. E pronto, ainda na linha desse
desse pensamento, já que também recai a responsabilidade dos arquitetos, como o arquiteto Lídio mesmo é um profissional dessa área, pelo título já espelha, de que forma é que a gentrificação pode afetar negativamente as comunidades de baixa renda? A remodelação das cidades, a revitalização dessas cidades, Bom, de forma é que afetam as comunidades de baixa renda? Por exemplo, uma pergunta que eu vou te fazer. Tu gostaria que o teu pai tivesse a tua idade? Gostarias? Gostarias? Por que a questão? Não, responde. Gostaria que o teu pai tivesse a tua idade? Gostarias? Pronto, essa é uma conversa em que... Não, só assim. Gostarias? Gostarias? Obviamente que ninguém gostaria de ter o pai da mesma idade. Mas sabes que ele está sempre a somar. Você também está a somar. Sim. Né? Nós chegaremos até a mesma idade, é quase impossível. Não ter a mesma idade, porque ele é meu pai. Sim. Né? Exatamente isso. Se eu realmente decido remodelar toda a cidade, aí perde-se o DNA da cidade. A identidade cultural vai embora. Cultural. Em qualquer cidade existe a velha e a nova cidade. Isso sempre existiu. Então, por que nós temos que remodelar tudo? Temos que recuperar. E mesmo a fazer a recuperação, temos que ter muito cuidado. Para quê? Para que esse edifício não se torne um outro elemento, como dizia, por exemplo, Eugênio Manuel Duque. Porque se você falar de recuperação, como diz também o Fernando Batalha, que também é angolano, pronto, é português até, falou muito sobre recuperação. Você tem que salvaguardar alguns edifícios. É a identidade. Tu gostarias que o chão da tua casa, onde você cresceu... Desculpa, onde é que o... Vai lançar mais uma pergunta. Não. Eu vou escrever esse ponto. Vamos voltar aqui para as questões, assuntos pessoais. Não, é assim. Façam-me perceber, mas sem lançar perguntas pessoais. Onde eu cresci, Não, pessoal. Sim. É para você entender. Certo. Quando você, por exemplo, quando tu vais para casa dos teus pais, você olha assim, há memórias. Há memórias. Então, aí vamos entrar, sabe onde? Vamos entrar aquilo que dizia o Jean Yanguel não, mas é a Juani Plasma. A pedra fala. É o som aborda, o ouvido escuta, os olhos veem e produz a memória. Quando você toca, sente a memória. Diz, epa, poças, mano. Esse espaço. Então aí você vai compreender a sociedade. Então, se você não tiver nesse tipo de maturidade, você não existe. Muitas vezes encontros familiares, temos assim, os irmãos sentados assim, você vê o irmão, está levantado toda hora, está a olhar. O que ele está a olhar? Pô, que mobiliche era esse? Não sei o quê. Poças, eu dormi aqui. Mamãe, faz só aquele funge. Quando queres comer um peixe, onde é que você vai? Na escala. E o peixe da chicala, o peixe da tua casa é melhor da chicala? Nunca. Nunca será. Porque o dia que for, então você nunca irá para lá. Para casa. E você olha, não, a tia tem que ser aquela tia que está de pano. Se não tiver de pano, não, essa moça está muito bonita para fazer bom peixe. Está a perceber? Então, a requalificação existe sim. Mas temos que ter muito cuidado ao fazer, para não matar o edifício. Porque nós quando na realidade construímos ou requalificamos, acabamos por matar o edifício. E quando matamos o edifício, estamos a produzir nova memória. Se calhar até certo ponto também podemos promover a desigualdade, tendo em conta que se modernizamos de tal forma que esses mesmos imóveis que vão estar nessa cidade sejam autovalorizados, vai além das capacidades daqueles que já viviam aí, não é? Sim. Sim. Só que as residências estavam avaliadas, vai 10 milhões de kwanzas, após a requalificação vai subir para 30 milhões de kwanzas. Quem vive nesses arredores tem uma renda de 5 milhões de kwanzas, se encontra a impossibilidade de se continuar, ou seja, se manter nesta mesma zona. Não, mas depende. Por exemplo, já tomaste um
Não é Pixana? Eu passei lá a lua de mel, mas eu não vou estar a responder certas perguntas, mas pronto. Não, pera. Avaliar o preço. É caro. Tem as suas razões. É caro, sim. Mas tem vamos lá. suas razões. Mas Chega, você não... vê, onde é que ela se encontra? No mesmo território onde estão os outros. Da mesma maneira que você, por exemplo, o Barbarico. Nós vamos fazer um trabalho que foi na cadeira de História de Urbanismo ou Teoria da Arquitetura. Entretanto, acho que devemos já terminar, né? Não, pode dar essa vontade. Entretanto, o que é que eles fizeram? Eles viram, está a ver o Barbarico? Sim. Tá, Barbarico. Do outro lado do Barbarico, você também tem restaurantes. Mas você vê que a partir do momento que você atravessa a estrada do Barbarico, o céu é diferente. Aí tu podes apreciar um fino a 3.000 kwanzas, 2.500, mas aqui você aprecia a cuca a 3.500. Mas está onde? Na mesma zona. O que é que separa? A via. E a partir do momento que você atravessa a via, a tua mentalidade muda. Para que você tem que gastar. Aqui não, para o modelo acabou, eu tenho que voltar aqui. Então o que eu quero dizer? Não é o que o edifício vai se tornar, não. É o que ele é. E o que ele é que produz a memória. As pessoas vão. Por isso que as pessoas vão para o museu. Por que as pessoas vão para o museu? Para quê? Para fazer uma revitalização. Não, mas eu me refiro à zona como um todo. A zona como um todo. Então, a Baixa de Luanda devia ser toda preservada. Tem que ser preservada. Porque ninguém quer ver prédios assim, ninguém quer ver isso. Eu, pelo menos, gosto de ir ver a fortaleza, aquele chão, calçada. Eu quero ver aquilo. Onde passaram meus ancestrais, não sei o que, a rota de escravo. Eu quero ver aquilo. Aquilo me produz memória. Agora, não, tudo bonitinho, bar. Ok, até pode existir. Mas o que acontece? Aí é que está. Ao fazer a remodelação do próprio equipamento, aí você vai tornar diferente. Eu digo sempre o seguinte aos meus alunos. A escultura da cidade, o equipamento urbano, a escultura dos soldados desconhecidos, é o equipamento urbano do tipo funerário. Aquilo que representa um cemitério. Um equipamento que simboliza. Então, como é que numa Bahia tão bonita vamos ter aqui um cemitério? Porque você, se quiser, pode ir lá. Tipo assim, vem visitar o meu tio que morreu na Guerra X. E aí, então você vai por uma Bahia tão bonita, um cemitério. Ou ainda deve fazer o cemitério conforme fazem na Europa. Cemitério aberto, com jardim. Cemitério associado ao paisagismo. Aqui não, aqui. Aquele equipamento é um cemitério urbano. E as pessoas, por falta de inteligência, ou então, tanto de falta de inteligência, digo, às vezes, por serem leigos da matéria, tiram mesmo fotografia aí, quer dizer, estão tirando fotografia no cemitério, do casamento, não sei o que, postam. Então agora eu pergunto, se a pessoa está bem vestida, ela não sabe o que isso é cemitério. Pronto. Que situação. Opinião do arquiteto, onde é que poderia ser alocado este monumento? Olhando para a nossa cidade. Bom, aquele equipamento urbano está desconhecido. Se tivesse a possibilidade de realocar, onde é que colocaria? Bom, agora sim me apanho distraído. Aí também não. Aí não, mas bom, eu ainda não pensei nisso, mas gostei. Pense e sugere. Assim sou. Não, agora não, estou a dizer, está a sugerir aos órgãos competentes. Eu vou refletir sobre isso. Vou refletir sobre isso. Por quê? Também por quê? Porque nós temos que perceber que a partir do momento que você use um soldado desconhecido como uma escultura, um equipamento urbano, as pessoas vão fazer peregrinação. Porque mesmo até os nossos irmãos que morreram, sei lá, também estão aí como pessoas desconhecidas. Nós podemos ir lá. Então, vamos criar aquilo como um monumento numa zona onde as pessoas vão para lá. E, no entanto, para aquilo, vou dizer uma coisa. O soldado desconhecido, vou dizer já, eu já tenho a resposta. O soldado desconhecido podia ser usado na entrada do Zango. Por que no Zango? Por que no Zango? Porque no Zango quase não tem equipamento urbano.
Só tem cabrités e churrasco. Ou tem? Ora, tem. Tem equipamento urbano, tem? Tem? Não tem, eu nunca vi. Os Zango tem? Os Zango não tem? Ainda não tem. Não tem? Não tem, que eu conheço. Então, por que vamos ter que encher aqui agora? Não precisa. Há necessidade de centralizar algumas coisas. Sim, descentralizar. Vamos fazer fé que sejamos ouvidos, não é? E informações como essa sejam levadas em consideração, porque o objetivo, na verdade, não é criticar, não é menosprezar o que foi feito, mas sim ajudar a melhorar, não é, aquilo que nós temos. Embora está a tomar um pouco de água, eu vou aproveitar também e lançar a nossa quase última questão. Como é que o governo local poderia influenciar positivamente o sucesso de projetos de desenvolvimento urbano e a aceitação pela comunidade? Bom, eu acho que essa pergunta não é para mim. Não, mas nós temos uma conversa, conversa de dois, onde é que eu vou lançar a questão? Bom, a mim não. Sim, a mim não. Não, como por quê? Sim, a mim não. Como cidadão poderia também... Diga. Como cidadão poderia, não é? Bom, dar o seu ponto de vista. Nesse caso, falaste em governo, tem que falar como Estado. Vou falar como Estado enquanto, né? Estado somos todos nós, né? Como governo, né? Como Estado poderia, né? Exato. Uma questão de sensibilização. Sensibilizar as pessoas. As pessoas têm que saber do equipamento, qual é a função, de uma estrada. Vocês têm que saber o que é uma linha. Assim, a comunicação é a base de tudo. As pessoas têm que saber por que fazem parte de uma sociedade e o que é sociedade. As pessoas têm que saber que a partir do momento que você sai, usas uma estrada, e você ver alguém a vandalizar isso, você melhora. Por exemplo, agora vou dar um exemplo. No bairro Prenda, eu não posso dizer disso em outros bairros, as tampas das box cover, sabe? Box cover, sabes o quê? Sim. Sabes, né? Não sabes o que é box cover? Se estás a gostar, sim, mas se quiseres argumentar, esteja à vontade. Sim. Então, as box covers, o que eles estão a fazer? Os jovens retiraram as tampas para vender. Esse comportamento não é do governo, não é comportamento do governo. E aquilo até, para quem anda de moto, aquilo é um perigo. Não só de moto, eu particularmente já entolei o pneu do meu carro. E já aqui no bairro Popular? Não, o carro, é complicado, o pneu... Aquilo é complicado, Paulo. Então você tira, por exemplo, pegas, por exemplo, vandalizas por exemplo, um equipamento, por exemplo, do nosso presidente, o nosso primeiro presidente, então, os óculos do presidente, vandalizar, por exemplo, os miúdos no largo das escolas aí, no Largo 1º de Maio, tomam banho nos repuxos. Quer dizer, é normal que queiram tomar banho. Mas não pode tomar banho no repuxo. Então, agora pergunto, as pessoas estão a tomar banho nesses espaços. Por que não tomam banho nesses espaços? Sabe por quê? Porque não há espaços coletivos suficientes. Jean Lacaze, que é um urbanista, é um engenheiro urbanista, dizia sempre o seguinte: há regiões na Europa, isso até no México inclusive, que em tempo de férias, ruas são fechadas para permitir que se tornem espaços coletivos enquanto tiver a imperar as férias. Agora, se eu decido tirar as tampas da box cover e vendo as grelhas das sarjetas e vendo, eu estou a ver que essa sociedade não me pertence. Agora, tem que sensibilizar essas pessoas. E tem que ser chamado à razão também. Para perceber. Porque se ele tira aquilo e esquece, é como alguém que acumula lixo num canto. Nos becos da cidade acumulam lixo. Mas ele passa por aquele beco. Não é o Estado que faz isso. Então, nós, o Estado tem a sua função, tem o seu papel, sim. Mas nós também temos as nossas.
Não podemos estar toda a começar a apontar o dedo, não. Nós também somos culpados. Não podemos achar que nós somos umas crianças, que tudo tem que se fazer. Não. Não. Que você tratar tem que ser responsabilizado. Sim. Não é? Criminalmente. Criminalmente. Para que não volte a acontecer coisas do gênero, que não, né? Para servir também de exemplo. Porque em vez de ajudar a contribuir aquilo que é o desenvolvimento urbano, na verdade estás aqui a prejudicar o pouco que já se tem feito por parte do governo. Né? Todos nós somos chamados a contribuir positivamente para o engrandecimento do nosso país. E desta forma que o nosso arquiteto Elídio Sebastião, não é, disse sim ao nosso convite para participar hoje do nosso programa. Esperamos que não seja a última vez que vem cá, não é? Porque acredito que nós vamos voltar a estender o convite. Desta forma, quero dizer que chegamos ao final do nosso programa. Agradeço já por ter aceitado o nosso convite e desejamos todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. E desse modo que chegamos ao final do nosso programa. Obrigado por ter aceitado, por terem estado aí do outro lado. Pronto, não é? Como sabe, para nós é sempre um grande prazer poder contar com a sua audiência. E convido novamente a subscrever o nosso canal do YouTube, seguir as nossas páginas nas redes sociais. De minha parte é tudo. Virtude Trabalho. Até a próxima edição.